Mas o que vocês acham? Vocês acham que merece uma temporada no Brasil ou não? André, quais são os melhores países que você já visitou e onde você moraria? Mas daqui uns anos aí eu tô planejando ter uns 4 bonecos asiáticos. Aí talvez eu tenha que dar uma maneirada. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo voltar lá no Japão para dar uma segunda chance ou não? Comenta aí, talvez eu vá lá para dar uma segunda chance. Tomara que não. Meus inscritos têm muito interesse aí pela Rússia. Os vendedores de curso falaram para os meus inscritos que se chegar lá assim com o passaporte brasileiro vai ter um monte de russa desejando eles. Então eu tenho que ir lá ver se isso é verdade. Meus inscritos estão me cobrando. Boa tarde, diretamente da capital da Malásia, Kuala Lumpur. Bom, recentemente eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram para você matar aí todas as suas curiosidades. E hoje eu selecionei algumas dessas perguntas para estar respondendo aí para você. Afinal de contas, faz o quê? Mais de um ano desde a última vez que eu parei para fazer um vídeo para responder as suas perguntas. Então só vamos. E uma das perguntas que eu mais recebo aí é: André, quais são os melhores países que você já visitou e onde você moraria? Bom, na minha vida eu já passei por mais de 60 países, né? Mas no canal aí acho que tem vídeo em uns 30, 32 países aí, se eu não me engano. E se eu pudesse colocar aí numa lista, né? Vamos colocar aí, selecionar uns 3 países aí que eu passei e gostei muito e eu moraria. Eu colocaria aí Vietnã em primeiríssimo lugar, Tailândia e China. E por que eu selecionei esses países? Eles são muito parecidos nessas questões. Clima, natureza, custo-benefício, são países bem baratos também. As pessoas são gente boa. Acho que o único problema na China é a questão do idioma, né? Mas a China parece que você está em outra dimensão. Vietnã também é um país que está em desenvolvimento, né? Tailândia não preciso nem falar, é só você assistir os vídeos aí que você vai saber. Mas acima de tudo, pessoal, o que tem nesses países aí que eu admiro bastante é a segurança. Eu sempre falo aqui nesse canal, cara, independente do país que você estiver, se você não tiver segurança, você não tem nada. E obviamente, em seguida dessa pergunta aí, tem muita gente que pergunta aí também: André, quais são os piores países que você já passou e você nem pensa em botar os pés lá de novo? Bom, pessoal, acho que toda experiência ela é válida, né? Até um país que você vai, às vezes, e você não curtiu muito, se você parar para pensar bem, ele te ensina alguma coisa. Você sempre aprende alguma coisa. Mas se eu pudesse selecionar aí 3 países que eu não tenho a mínima vontade de voltar de novo, Coreia do Sul, Mongólia e Japão. Talvez eu volte, né? Tem muita gente que até hoje me pede, pô, dá uma segunda chance ao Japão aí, vai lá no Japão de novo. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo voltar lá no Japão para dar uma segunda chance ou não? Comenta aí, talvez eu vá lá para dar uma segunda chance. Tomara que não. Quem me conhece aí sabe que hoje em dia eu viajo para me conectar com os locais, parar, tomar uma cerveja, ter aquela zoação. E nesses 3 países aí eu realmente não senti isso. Mongólia, achei as pessoas extremamente reservadas, mas tenho certeza que o que influenciou também foi o clima, né? Quando eu fui lá, foi inverno. No meu último dia estava batendo menos 24 graus. Como é que a pessoa vai ter um pensamento positivo num clima desse? Impossível. Eu tenho certeza que quando eu voltar lá de novo, se eu voltar numa estação diferente, a coisa pode ser diferente, ou talvez não. E o país também achei um monte da mesma coisa. É um país gigante, um dos maiores países do mundo, mas você anda, é um monte da mesma coisa. Você só vê deserto. Japão. De novo, pessoas extremamente reservadas, do tipo que você não pode nem pedir uma informação, que a pessoa já fica meio assustada, assim, que eles não estão acostumados, né? De gente chegar para pedir informação, é como se estivesse invadindo o espaço deles. A comida é ruim, parece que tem um monte de robô andando de um lado para o outro. É só você assistir os vídeos aí. Que mais? Coreia do Sul. As pessoas são reservadas também, mas não tão reservadas quanto o pessoal lá no Japão. O nível de inglês é bem melhor na Coreia do Sul. A comida não é tão ruim como a comida do Japão, mas é um país que eu achei sem graça. É um país, digamos que é o país da Ásia, que tem a cultura mais ocidentalizada dentro. Um monte de musiquinha popzinho americano tocando lá em todo canto que você para também. Pelo menos assim foi assim na capital, né? Em outros lugares eu não sei. É um país que eu não senti
vontade nenhuma de viajar mais. Fiquei uma semana lá, depois dei graças a Deus quando eu fui embora. Mas é melhor que o Japão. E muita gente sempre pergunta aí também, André, até quando você pretende ficar fazendo YouTube, ficar fazendo vídeo aí pro YouTube? Bom, pessoal, até o momento desse vídeo aqui, eu não tenho nenhuma intenção de parar. Eu amo o que eu faço, mas daqui uns anos aí eu tô planejando ter uns 4 bonecos asiáticos. Aí talvez eu tenha que dar uma maneirada. Talvez um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses, não sei, quando os bonecos asiáticos chegarem. Vamos ver. Os bonecos asiáticos vão se criando. E muita gente sempre pergunta aí também, André, por que você não sai da Ásia? Eu quero te ver na Oceania, quero te ver na Austrália, na Nova Zelândia. Quero te ver na África, André. Quero te ver numa tribo da África. Vai lá na tribo da África, por favor. Bom, pessoal, eu gravo onde eu me sinto inspirado. O criador, ele tem que gravar onde ele se sente inspirado. Se ele não se sentir inspirado para fazer o vídeo, se ele não se sentir inspirado pelo lugar, ele vai fazer vídeo ruim. E a gente não quer ver vídeo ruim aqui nesse canal. Tem gente que ainda não entendeu a pegada desse canal aqui, né? Aliás, eu acho que eu sei o dia que eu vou me aposentar dessa plataforma aqui, pessoal. Vai ser o dia que eu tenho que começar a viajar para agradar inscritos. O dia que eu vou para lugares para fazer tipo documentário, né? Tipo, fui na cidade mais fria do mundo. Fui numa tribo da África e comi ser humano e bebi sangue. Coisas assim, que eu não tenho interesse nenhum. André, quais são os planos futuros aí para o canal? Bom, pessoal, esse ano, se Deus quiser, a Rússia sai. Já estou quase 2 anos aí falando que vou na Rússia, né? E não vou. Mas esse ano, se Deus quiser, vocês podem esperar ver uma temporada aí da Rússia, né? E outros países aí da Ásia Central, que eu não conheço. E também a parte asiática da Rússia. Eu tenho que ir lá na Rússia, que eu também percebi que meus inscritos têm muito interesse aí pela Rússia. Os vendedores de curso falaram para os meus inscritos que se chegar lá assim com o passaporte brasileiro, vai ter um monte de russa desejando eles. Então eu tenho que ir lá ver se isso é verdade. Meus inscritos estão me cobrando. Outra pergunta que eu sempre recebo aí. Quando você vai fazer uma temporada no Brasil? Eu estou planejando, pessoal. Talvez no próximo ano eu faça uma temporada aí no Brasil, conhecendo alguns estados que eu tenho interesse em conhecer. Lá no Rio de Janeiro, eu não sei. Acho que a câmera não fica 2 minutos comigo lá se eu sair na rua. Não sei. Mas o que vocês acham? Vocês acham que merece uma temporada no Brasil ou não? Talvez nem vai ficar tão natural, né? Que eu gosto de sair metendo a câmera na cara de todo mundo mesmo, quando eu tenho a chance. E quando eu chegar aí, talvez algumas pessoas, não muitas, porque o canal pequeno, né? Não sou famoso. Algumas pessoas vão me reconhecer. Aí eles não vão agir naturalmente em frente à câmera, né? Tem gente que, muitos inscritos que eu conheço aí, encontro aí pelo mundo, às vezes me encontram e quando eu tô gravando, eles pedem pra eu parar de gravar pra falar comigo. O pessoal sabe, né, da relevância do canal, sabe que o canal tem bastante visualizações. Então tem gente que, quando sabe, prefere não participar da gravação. Então não sei se seria uma boa gravar aí no Brasil, não. Acho que não ficaria tão natural. O que vocês acham? Thank you, brother. Nice. Terima kasih. E outra pergunta que eu tenho recebido bastante aí depois que eu terminei a minha temporada no Oriente Médio, né? Pra quem não sabe, eu acabei de voltar, tem 2 meses que eu voltei. Eu fiz uma temporada aí no Oriente Médio, visitando Turquia, Líbano, Síria e Jordânia. E automaticamente tem muita gente me perguntando por que você não visitou Israel. Como se fosse regra, né? Você visitar todo o país que seja vizinho ao país que você está visitando. Mas enfim, eu entendo que Israel, né, é um país que levanta muito interesse aí para todas as pessoas. Mas eu não senti no meu coração que eu deveria ir para Israel agora. É um país que eu quero visitar. É um sonho, né, visitar Jerusalém. Se Deus quiser, eu quero ir em Israel para visitar Jerusalém. Mas eu não senti no coração que eu deveria ir. E foi até bom. 1 mês depois que eu saí do Oriente Médio, começou a guerra lá e tá feio o negócio lá, né? Então há males que vem para o bem. Mas eu tenho Israel aí na minha lista. Só que Israel, pessoal, tem um problema. Tem muita gente que não sabe, né? Mas vocês devem se perguntar aí, por que os viajantes não vão em Israel? Eles não te falam, mas eu vou te falar. A verdade, pessoal, é que tipo assim, Israel não te dá nem carimbo. Eles não carimbam o teu passaporte.
porque se você for em Israel e você tiver o carimbo de Israel, automaticamente você está banido de visitar outros países aí do mundo árabe, como o Líbano, se eu não me engano também o Iraque. Então eles não carimbam o teu passaporte, beleza. Mas se eu chegar nesses países e tiver alguma entrevista ali, o pessoal quiser saber, você faz o quê? Eu falo, eu gravo vídeo pro YouTube. Aí o cara, deixa eu ver teus vídeos aí, o cara vê que eu visitei Israel ali, seja nesses países aí, Iraque, Líbano, Afeganistão, que eu tenho, talvez no futuro aí eu vá no Afeganistão também, não sei, o roteiro vai se criando, eu vou ter problema se eles souberem que eu visitei Israel. Infelizmente, é assim que funciona o negócio. Então, eu achei que não era o melhor momento para visitar Israel, mas é um país que eu tenho muita vontade de conhecer e tirar as minhas próprias conclusões sem julgamentos. E muita gente sempre pergunta aí também, André, como que você faz para pagar as viagens aí pelo mundo? Tem gente que pensa que o YouTube não é trabalho. É trabalho, pessoal. Às vezes, só para você ter ideia, tá? Eu nunca falei isso daqui, mas só para você ter ideia, às vezes eu perco mais de 10 horas editando um vídeo aí. Um vídeo longo aí, vamos botar. Porque o vídeo, você vê aí, o vídeo foi 40 minutos ou 50 minutos, mas o vídeo gravado às vezes tem 2 horas. Então você tem que editar tudo, meu Deus, você tem que editar tudo, colocar legenda também, né? Que legenda leva bastante tempo, aí você fala, hoje em dia tem inteligência artificial, André. Para de graça. A inteligência artificial não entende o sotaque do inglês lá de Camboja, do sotaque de outros lugares aí, só entende quando o inglês é muito limpo mesmo. E raramente, né, eu passo por lugares onde o pessoal fala inglês limpo. Geralmente tem um sotaque, né, o que é normal. Então, eu que legendo tudo. Então hoje em dia, como que eu faço para pagar as viagens aí pelo mundo? Monetização dos vídeos do YouTube, patrocínios que eu faço aí, né? Com as marcas de confiança. Eu não tô aqui empurrando qualquer coisa para você, que nem muitos criadores fazem aí. Sempre que você me vê falando de alguma marca aqui, significa que eu confio nessa marca e eu também utilizo ela, diferente de muitos criadores aí. Bom, e esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu deixei passar alguma pergunta aí, pessoal, comenta aí, que depois eu vou tentar responder. Ou eu abro uma caixa de perguntas lá no Instagram de novo e tento responder elas. Tentei ser o mais sincero possível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente precisava conversar um pouco, né? Eu vou buscar uma academia aqui agora que preciso dar um treino. Minha vida fitness em 2026 tá complicado, hein? Tamo junto.